Questão 48. Se f de 2 é igual a 10 e f' de x é igual a x ao quadrado vezes f de x para todo x real, encontre f duas linhas de 2. Tá? Encontrar f duas linhas de 2. Qual a ideia aqui, pessoal? A ideia é você encontrar f duas linhas de x e depois substituir o x por 2. Essa é a ideia. Vamos fazer isso? Como obter o f duas linhas de x? Melhor dizendo, o que é o f duas linhas de x? O f duas linhas de x é a derivada da função f' de x. Ó, a função f' está aqui, tá? Então, para eu obter o f duas linhas de x, eu vou derivar a função f' de x, que é dada por um produto, olha, um produto de duas funções, o produto de x ao quadrado vezes f de x. Portanto, eu vou usar a regra do produto, considerando a primeira função como sendo x ao quadrado e a segunda função como sendo f de x. De tal forma que o f duas linhas de x fica assim. A derivada da primeira, a derivada de x ao quadrado é 2x, derivada da primeira, vezes a segunda função, mais a primeira função, que é o x ao quadrado, vezes a derivada da segunda, né? A derivada da função f é o f' de x. Muito bem. Bom, agora como eu quero calcular o f duas linhas de 2, eu vou substituir o x aqui por 2. Assim, o f duas linhas de 2 vai ser igual a 2 vezes 2 vezes f de 2 mais 2 ao quadrado vezes f' de 2. Vamos lá, um pouco mais. F, duas linhas de 2, vai ser igual a quem? Ó, 2 vezes 2, 4, vezes o f de 2, ele deu para a gente que vale 10, mais 2 ao quadrado, 4, vezes o f' de 2. Opa, o f' de 2... a gente não tem, na verdade, o problema não deu, na verdade, o f' de 2. Mas a gente sabe calcular, né? É possível calcular, porque essa expressão aqui, olha só, é válida para todo x, em particular para x igual a 2. Então, vou voltar aqui nessa expressão e vou substituir o x por 2 e vou obter o f' de 2, que é o que eu preciso para finalizar a conta, na verdade? Vamos fazer isso, então? Ó, f' de 2, estou olhando para cá, O que vai ser o f' de 2? Vai ser 2 ao quadrado vezes f de 2. Ou seja, o f' de 2 vai ser igual a 2 ao quadrado, 4, vezes o f de 2, ele deu pra gente, ó, que é 10, né? E 4 vezes 10 vai dar 40. 40, beleza. Já determinei o f' de 2. Tenho condições agora de finalizar o problema. Vamos voltar para cá agora, então? Fica assim, f... duas linhas de 2 é igual a 4 vezes 10, 40, mais 4 vezes o f' de 2, que eu calculei que é 40. 4 vezes 40 dá 160, 160 mais 40 dá 200. Olha que maravilha, né? F duas linhas, melhor dizendo, né? F duas linhas de 2 é igual a 200. Ou seja, o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f', porque aqui é f duas linhas, né? Ao gráfico de f' no ponto de abscissa 2 é 200, tá?